Quero nosso exército pronto. O Brasil precisa entender que estamos falando a sério. Implavem nossas forças. Agora. Oi pessoal, meu nome é Henrique e vou trazer um cenário nunca visto. Hoje vamos explorar um cenário puramente hipotético. E se o Brasil e os Estados Unidos se encontrassem em um conflito direto? Esta pergunta não é sobre prever uma guerra. É um experimento mental. Ele nos permite examinar as estratégias de defesa disponíveis para uma nação grande e em desenvolvimento contra uma superpotência global. Vamos analisar as medidas que o Brasil poderia tomar para se proteger. Também consideraremos o papel que seu atual presidente, Lula da Silva, poderia desempenhar em tal crise. O objetivo é entender as complexas alavancas geopolíticas, militares e diplomáticas que entrariam em jogo. Geopolíticas, militares, diplomáticas. Esta análise oferece uma imagem mais clara da posição estratégica do Brasil no mundo hoje. Usaremos mapas para ilustrar os principais fatores geográficos. Fatos rápidos fornecerão dados essenciais sobre capacidades militares e forças econômicas. Capacidades militares. Forças econômicas. Este formato ajuda a visualizar os desafios e oportunidades que o Brasil enfrentaria. O objetivo é entender como o Brasil poderia defender sua soberania. Planos defensivos. Aliados em potencial. Cenários realistas. Diplomacia. A economia. A geografia. Tanques. Aviões. Vamos começar contextualizando. O Brasil é um gigante na América do Sul. Território. Uma grande população. Recursos naturais significativos. Sua geografia, particularmente a floresta amazônica, apresenta uma barreira natural formidável. Neutralidade e diplomacia. Líder regional. Ponte entre potências. Os Estados Unidos, por outro lado, são a única superpotência militar do mundo. Possuem uma rede global de bases e capacidades tecnológicas inigualáveis. Influência global. Moldando relações e segurança. Compreender essa assimetria fundamental é fundamental para a nossa discussão. Um conflito não seria uma guerra convencional travada em termos iguais. Para o Brasil, a sobrevivência e a defesa dependeriam de uma estratégia inteligente e multifacetada. Alavancar pontos fortes, explorar limitações logísticas, vasta massa terrestre, laços diplomáticos, relevância econômica. A questão não é se o Brasil poderia vencer uma guerra no sentido tradicional, mas como poderia tornar qualquer agressão tão custosa e complicada que ela seria dissuadida desde o início. Este é o cerne da defesa estratégica moderna. O poderio militar dos Estados Unidos é incomparável na história moderna. Suas capacidades são construídas sobre uma base de imensa superioridade tecnológica, com bombardeiros furtivos e caças de quinta geração capazes de penetrar defesas sofisticadas. Sua marinha é centrada em enormes grupos de ataque de porta-aviões. Eles podem controlar rotas marítimas e projetar poder a milhares de quilômetros. Os sistemas de satélite Americans dão vantagens únicas em inteligência, em vigilância e em comunicação. Isso cria uma consciência situacional de campo de batalha abrangente, difícil de neutralizar. Essas vantagens permitem atingir alvos com precisão a grandes distâncias e potencialmente neutralizar infraestruturas e ativos militares brasileiros no início de um conflito. Mas projetar esse poder através da vasta distância até o Brasil traz desafios logísticos significativos. Os Essegueira não possuem grandes bases militares na América do Sul, diferente da Europa ou da Ásia. Qualquer operação em larga escala exigiria um esforço logístico maciço e sustentado pelo Atlântico. Uma cadeia de suprimentos tão longa é vulnerável a interrupções. Uma campanha sustentada exigiria recursos e um compromisso político difícil de manter. Outro fator crítico é o custo político e diplomático de ação militar direta. Uma invasão a uma nação soberana e democrática como o Brasil provavelmente traria condenação internacional. Os aliados poderiam se recusar a apoiar, levando-o ao isolamento político dos Essegueira.
Mas o Brasil tem investido em capacidades de defesa cibernética, guerrilha, sabotagem de linhas de suprimento e o uso de sistemas de negação de acesso área. Tudo isso aumentaria muito o custo de uma invasão, transformando um ataque rápido em uma guerra de atrito prolongada. O maior trunfo defensivo do Brasil é a sua geografia imensa e desafiadora. Com um território maior que o dos Estados Unidos contíguos, apresenta uma área operacional assustadora para qualquer força invasora. A floresta amazônica, cobrindo vasta porção do país, é uma fortaleza natural. Selva densa, falta de infraestrutura, clima inóspito tornariam movimentos militares em larga escala quase impossíveis. Este terreno é ideal para a guerra de guerrilha e insurgência, permitindo que unidades brasileiras menores e móveis assediem e sangrem um inimigo tecnologicamente superior. O tamanho do país significa que não há um único centro estratégico cuja captura levaria a um colapso rápido, forçando um agressor a dispersar suas forças por uma frente massiva. As Forças Armadas brasileiras, embora não estejam no mesmo patamar tecnológico dos ILIWA, são uma força profissional e considerável, com mais de 360 mil militares na ativa e uma grande reserva. O Brasil pode mobilizar um exército substancial. O Centro de Instrução de Guerra na Selva do Exército Brasileiro, o CIGS, é mundialmente reconhecido, formando soldados altamente qualificados em combate na selva. Essa expertise seria um fator crítico em qualquer conflito travado dentro das fronteiras do Brasil, transformando o ambiente em uma arma contra um exército invasor. A estratégia brasileira de defesa em profundidade conta com a dispersão de seus ativos-chave. Bases militares, centros industriais, infraestrutura crítica. Essa descentralização dificulta que um inimigo desfira um golpe decisivo com ataques iniciais. Além disso, o Brasil possui uma população significativa de mais de 215 milhões de pessoas, fomentando uma forte identidade nacional. No caso de uma invasão estrangeira, um movimento de resistência popular generalizado poderia ser esperado. Gerenciar uma população grande e potencialmente rebelde exigiria um número massivo de tropas, muito mais do que seria necessário para a própria invasão inicial. A perspectiva de ficar atolado em uma campanha de contra-insurgência longa e custosa é um poderoso desincentivo para qualquer agressor em potencial. Em 2023, o orçamento dos ICETUNEUA ultrapassou 800 bilhões de dólares, enquanto o do Brasil foi de aproximadamente 20 bilhões de dólares. No entanto, o orçamento do Brasil, embora menor, é focado quase exclusivamente na defesa territorial. Seu caça mais capaz é o Saab F-39 Gripen, um moderno jato de quarta geração e meia. Embora em menor número e superado por caças furtivos americanos, os Gripens poderiam representar uma ameaça credível. O papel principal da Marinha do Brasil é defender a longa costa do país, conhecida como Amazônia Azul, incluindo um programa de submarino nuclear em desenvolvimento. A maior parte da população e da atividade econômica do Brasil está concentrada ao longo da costa atlântica. Grandes portos como Santos, Rio de Janeiro e Itajaí são centros críticos para o comércio e o abastecimento. Um bloqueio naval ou ataques de precisão a esses portos poderiam paralisar a economia do Brasil. Isso envolveria uma defesa em camadas das áreas costeiras, usando uma combinação de ativos navais, baterias de mísseis costeiros e poder aéreo. A estratégia do Brasil não seria derrotar a Marinha dos ICIMUCENIWA, mas tornar um bloqueio ou assalto costeiro tão arriscado e difícil que se tornaria uma opção pouco atraente. A primeira e mais poderosa linha de defesa do Brasil não seria militar, mas diplomática. Sua principal tarefa seria diminuir as tensões, embarcaria em uma ofensiva diplomática global para construir uma ampla coalizão clamando por paz e moderação. Um pilar dessa estratégia seria a neutralidade ativa. O Brasil afirmaria seu direito soberano, apelaria para o direito internacional
e para a resolução pacífica de disputas. Esse escudo diplomático teria como objetivo tornar os custos políticos e de reputação tão altos que os Estados Unidos seriam compelidos a recuar. Seus aliados potenciais mais importantes viriam provavelmente do bloco BRICS. A China seria o apoio mais significativo. A Rússia poderia oferecer apoio mais direto. No hemisfério, o Brasil reuniria apoio dos vizinhos, apoio da União Africana e de outras nações do Sul global. Para o Brasil, uma estratégia defensiva fundamental é construir resiliência econômica para suportar sanções, bloqueios e interrupção do comércio global. Uma parte fundamental da estratégia de resistência do Brasil envolveria a mobilização de sua população civil. A comunicação clara e constante da liderança seria essencial para evitar o pânico e a disseminação de informações falsas. Tão crítico quanto isso é o desenvolvimento de planos de contingência robustos para garantir a continuidade dos serviços essenciais. Isso ajudaria a manter a coesão social, mesmo sob o estresse extremo da guerra, focado não em vencer uma guerra convencional, mas em evitá-la. A estratégia deve mudar para uma defesa resiliente e assimétrica. Fortalecer a nação através de defesas cibernéticas robustas. Construir alianças estratégicas. O objetivo final é tornar o preço da agressão inaceitavelmente alto, entrelaçando a prontidão militar com a resiliência econômica, a perspicácia diplomática e a coesão social, transformando a nação inteira em uma fortaleza que é simplesmente grande demais, complexa demais e desafiadora demais para ser conquistada fácil ou baratamente. 1. Atualizar mapas estratégicos. 2. Refinar planos de defesa para mobilidade. 3. Fortalecer acordos diplomáticos. 4. Investir em um escudo nacional de cibersegurança. 5. Construir estoques estratégicos, combustível, alimentos, remédios. 6. Estabelecer estratégia de comunicação de crise. 7. Aprimorar coordenação com ONU e BRICS. Os cenários explorados neste ensaio destacam os custos catastróficos que tal conflito acarretaria para todos os lados. Uma defesa bem-sucedida é aquela que nunca precisa ser montada. O Brasil pode navegar pelas complexidades do cenário geopolítico do século XXI. A vitória mais profunda não é alcançada no campo de batalha, mas nos salões da diplomacia. A prevenção é, e sempre será, a melhor defesa.